Das pessoas já. Ok, sejam bem-vindos. Vão pegando aí o copo d'água, o que vocês gostam de beber, para acompanhar a live. Se vocês conhecem pessoas que gostam desse assunto, manda lá pro pessoal. Tô arrumando aqui a cadeira. Tomar uma aguinha que nem eu falei para vocês tomarem, que minha boca ela seca demais falando. Hoje o tema vai ser: é possível morrer feliz? É possível fazer uma passagem feliz? Por que é importante ser feliz? Principalmente na passagem. É isso que nós vamos conversar, é isso que eu quero que vocês perguntem aí. Eu vou dar uma introdução, vocês vão perguntando. Depois, quando tiver mais ou menos pro final da live, a gente vai deixando aberto aí para qualquer tema, né? Mas vamos tentar focar nesse tema aí. Acho que é bacana. Aqueles que, como é que se diz, não conseguem que sua pergunta seja, né, respondida, eu procuro aqui me concentrar somente nas perguntas que me passam, pessoa que me ajuda. E é importante que vocês entendam isso, tenham calma. Preste atenção nas respostas que eu dou para os outros. Pode ser uma pergunta muito interessante, né, para vocês. Não só aquela que você pergunta, tá bom? Se quiserem já em cima desse tema e colocando pergunta, daqui a pouquinho a gente começa a responder. Pode dar coraçãozinho. Isso, dá construçãozinho, dá presentinho. Você que está acostumado com o TikTok, é uma forma de ajudar meu trabalho, né? Vocês dão o presentinho aí. E dá o coraçãozinho. Isso. Para outras pessoas serem alcançadas. Isso, fazer comentários. Faça comentários, mesmo que não responda de momento. Vão fazendo comentários, não só perguntas, né? É bacana a participação de vocês. Então fala aí, Ismael, como que é falar sobre a morte? É fácil? Então, É fácil morrer feliz? é muito fácil. Só precisa treinar. Quantas pessoas tem na live já? 177. Tá. É muito fácil falar. É muito fácil a gente sentir. Nós seres humanos, nós passamos por muito tempo, por muitas encarnações, passando por um treino, né? Um treino onde a dor, ela predomina, né? Nós ganhamos até um corpo que sente dor, um corpo animal, né? E que na maioria das pessoas, elas acreditam que esse corpo é o real. Esse corpo aqui é o que existe, esse é o real. E como que faz para morrer feliz na hora da morte? A felicidade, ela não pode ser só na hora da morte, porque você não treinou para isso. Você tem que treinar isso a vida inteira. Por isso que eu acredito na vida, né? E que eu falo sempre nos meus vídeos. A gente brinca com a morte, fala, até a chamada aí é morte, né? Nem desencarne seria, acho que, correto. Porque, na verdade, você não está deixando nada para trás. O seu espírito, né? O seu espírito real, né? Ele está na quarta e vai ligando até Deus, até o todo. Ele não tá ligado, ele só está ligado num corpo animal porque foi um projeto que foi feito, não importa, não é o assunto agora, a gente pode ter esse assunto mais para frente, aonde nós estamos acoplados, um fio de prata, é o que coloca, é uma energia, né, ligada, uma tomadinha, num corpo animal aqui. Esse corpo animal ele foi treinado sempre, com dores, com medos, né? A gente tem medo. Quando a gente tem um corpo que a gente sabe, desde quando a gente tem consciência, numa certa idade, que as pessoas morrem, porque às vezes você é muito pequeno, você não compreende, né? Pô, vó morreu? Como assim morreu? Né? Uma criança muito pequena, poxa, morreu. O que é isso? Daí vai no velório, vai ver aquele corpo, realmente é a avó dele, né? É a avó daquela pessoa que está ali naquele caixão. Então é um choque, desde pequeno, de uma realidade que na verdade é muito mentirosa. Porque aquilo não é ensinado para as pessoas que é só um corpo, é uma experiência que você está passando aqui, seja ela boa, seja ela má, seja certo passar por essa experiência ou não, é a experiência que nós temos. Aí, óbvio, para você entender se é importante, se não é, que caminho que eu devo tomar na minha vida, é só você começando a querer se aprofundar nisso. Inclusive, é uma das coisas que eu vou estar tendo agora. A minha ideia é que fique até o final desse mês, mais tardar começo do mês que vem, uma área de membros. E nessa área de membros, eu vou estar com um grupo fechado, lógico, não vai ser assim dessa forma, livre para todo mundo, vai ser só o pessoal que quer e que tem esse entendimento, que precisa de algo mais. Eu quero entender a minha vida, eu quero entender o que eu sou aqui. Por que o Ismael falou naquela live que eu tenho que morrer feliz? É possível morrer feliz?
Então você nota que são situações que a gente tem que querer desenvolver. Da mesma forma que você quer desenvolver numa profissão, no curso, no amor, em todas as áreas que é interessante para você, você quer evoluir, você crescer, você quer aprender. E eu te digo mais, no caso do ser humano, ele não tem que aprender nada. Ele só tem que gatilhar. São sentimentos que vão vir. Se você treinar isso, acabou. Fala boa noite pro pessoal. Boa noite a todos vocês. Estão entrando. Que ótimo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. E que eu não estou vendo a tela. Também não ia adiantar que sem óculos fica difícil enxergar de uma certa distância. Passa aí para os seus amigos. Fala que nós estamos em live. Um assunto interessantíssimo. Estou aqui hoje aberto, sem ser aquele vídeo fechado, né? Onde vocês podem perguntar. Lógico que não vai dar para responder a todos. Vamos tentar focar a maior parte da nossa live dessa questão de ser feliz, né? De morrer feliz, porque queira ou não queira, né? Esse entendimento de morrer, todos nós vamos passar por ela. Eu, você, seus filhos, seus pais, irmãos, num certo momento, seja do que for, porque é só uma causa morte, né? Eu vejo hoje, tenho compreensão total de que a questão de você fazer a passagem, morrer, é só uma causa-morte que eles dão aqui. Porque eles têm que dar uma causa-morte para quê? Para o corpo. Ninguém dá uma causa-morte para o espírito. Mesmo os religiosos. Qual a causa-morte que eles dão? Um fala que vai esperar o Senhor nos pés dele. Outros vão com cidade espiritual. Outros dizem que você vai esperar a volta de Jesus. Outros, mas ninguém dá uma causa-morte. Tá, do que morreu esse espírito? Já que o cidadão morreu e tem um espírito, do que ele morreu? Porque se há um espírito, e acho que todas as religiões acreditam nisso, porque senão não diria que ia ficar no pé do Senhor, que ia esperar Jesus. Para você esperar, você tem que estar vivo, primeiramente. Outros dizem que vão ressuscitar, né? Que nem ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro fazia 2 dias, 3 dias, fazia alguns dias só, né? O corpo não tinha ainda sumido com os bichinhos, né? Então você nota que é irreal a gente querer ressuscitar na materialidade, nessa terceira dimensão. Não seria mais fácil a gente entender que na verdade nada acaba? O que acaba é aquilo que é perecível, é um corpo. Como na quarta dimensão, quando você não tem consciência de quem é, você simplesmente está recolhido na cidade espiritual, ou mesmo vagando pela quarta dimensão, sendo perseguindo, seja fazendo o que quiser, ou perturbando, ou tentando influenciar, ou tentando ajudar pessoas aqui na terceira dimensão, que na verdade se atrapalha, porque sempre que você seguir alguém, não sendo um guia espiritual, não sendo um protetor, você está obsidiando. Então, se você tem aquele pai, aquela mãe, aquele filho que fica frequentemente na casa, indo atrás de você, ele está obsidiando você. Ismael, o que vale os pensamentos dele. Fala sobre como que a gente faz para morrer feliz. Dê um exemplo prático. É assim. Dê um exemplo prático de um jovem, por exemplo. O jovem tem que fazer exatamente o que traz felicidade para ele. Não importa se o pai acha isso, se a mãe acha aquilo outro. Se você desde jovem, desde pequeno, fosse treinado para você sentir o que é o que você quer, sendo certo ou sendo errado, você tem que estar feliz. A felicidade de todos os dias é o que te faz chegar numa morte, num desencarne, legal, até porque a gente não sabe o momento. Depois que acontece, é muito fácil. Ah, eu pensei, eu senti, eu achei, mas cravar ali, não, é amanhã, a tal hora, ninguém sabe. Mas dê um exemplo prático de como ser feliz. Ser feliz é... No dia a dia, como que a gente pode ser feliz? É você gostar de alguém, ir para cima desse alguém e se entregar mesmo a esse carinho, esse amor. É você querer tal profissão e batalhar por ela, seja o trabalho que der. Ser feliz é você dizer não muitas vezes. Ser feliz é dizer sim também quando você acredita que é aquilo. Não importa, porque cada um de nós temos uma fórmula de ser feliz. Eu não posso dar uma receita para você ser feliz, mas eu posso dar uma receita para você. Siga os seus sentimentos. Deixe de lado as preocupações, deixe de lado de querer só agradar. Seja agradado. Por quem? Por você. Eu não posso exigir para a pessoa que está do meu lado me agradar. E se ela não tiver isso para poder me dar? Agora, toda vez que eu achar incapacitado para fazer alguma coisa, ou eu desejar essa coisa, eu vou buscar capacitação, eu vou buscar o que eu tiver que fazer. Só que as pessoas se reprimem. Elas não vão em busca do que querem. Elas simplesmente aceitam porque está mais fácil, ou porque está acostumado, ou porque tem medo do que vão falar se ela tomar aquela atitude.
E com isso, você cria um ser dentro de você cheio de medos. O que vão achar de mim se eu agir dessa forma? O que vão falar de mim se eu não for o que elas querem que eu seja? O que elas vão falar de mim se eu simplesmente não fizer o que a sociedade em geral fala? Tem muitas vezes, isso eu já passei no passado, quando perguntavam para a pessoa assim, qual a sua religião? Até de preencher uma ficha de trabalho, muitas vezes você mentia. Você mentia para poder ser aceito. Porque se eu falar que eu sou do candomblé, ai se eu falar que eu sou da Umbanda, ai se eu falar que eu sou espírita. E isso não faz muito tempo. Hoje, se falar assim, eu não consigo estar casado com um homem, sou mulher, não consigo. Ou eu gosto do verde, eu tenho que gostar do azul, porque o azul que eu aceito. Se eu falar que eu gosto do verde, meu Deus do céu, eu vou ser crucificado, eu vou ser abatido. Eu não vou ser incluso. E a criança, o adolescente, começa desde pequeno na escola. Porque a criança, quando ela chega até os 9 anos, ela ainda está com muita lembrança, muito do que era de ego da vida passada. E quando chega essa idade, 10, 11, essa parte também começa a se apagar. E ela começa a ter somente a experiência daqui. Agora você imagina, uma criança com 9, 10, 11 anos, que experiência dessa vida ela tem? Você nota que é praticamente nenhuma? E quando ela vai começar a ter alguma, na verdade, quando ela tem 18 anos, é como se ela tivesse 9, 8 anos. Por isso que a gente vê os adolescentes tão complicados. É uma indecisão de um lado, indecisão do outro, não sabe que caminho que segue. E vai seguir o quê? Aquilo que colocam para ele. Até porque se ele for fazer as vontades dele, ele é o revoltado, ele é a ovelha negra, ele é aquele fulano que tem que ser doutrinado. Isso inclusive acontece em muitas doutrinações em centros espíritas, que eu já passei por isso, que querem muitas vezes impor para aquela pessoa que vem, toda atrapalhada, situações como se a pessoa que estivesse doutrinando é o anjo da guarda, é a pessoa mais perfeita do mundo, e às vezes leva na cara. Por quê? Porque não se coloca no lugar igualzinho. Porque quando desencarnar, quem garante para onde você vai? Você não treina. Como ninguém treina, a grande maioria não treina. Treina em cima de mentiras, né? E essas mentiras elas vão se aumentando. E quando você chega do outro lado, por falta de informação, por volta de querer mudar a sua vida, porque hoje a informação existe demais, né? É muito diferente do que era antigamente. Hoje informações, o que não falta? Não falta informações. Só que também precisa ver quais são as informações. Porque a grande maioria está acostumada a mentir. Se a grande maioria está acostumada a mentir ou falar de coisas que não sabe, né? Eu, por exemplo, nos comentários muitas vezes, vem aquele papo assim, mentira! Outras vezes, vem aquele papo assim, como é que você sabe? Já morreu? Ou tipo assim, na Bíblia fala tal coisa. Você é espírita, você não poderia estar falando isso. Então daí para essas pessoas eu nem respondo mais. No começo eu tinha vontade de responder, hoje eu não tenho mais vontade de responder, eu não respondo mais. Porque é uma coisa tão, assim, fora da real, pessoas querendo falar daquilo que não entende, daquilo que não sabe, daquilo que não sente. Tem pessoas que leem 1000 livros e tem o maior orgulho de ler 1000 livros, mas nunca executou nada desses livros. Para ver se realmente funciona, se dá certo, se é real. Se aquilo eu sinto, ou eu sou um papagaio que eu fico repetindo? Será que eu sou um papagaio e eu fico repetindo o que eu ouço, o que os outros falam? Será que isso é falar a verdade? Será que o papagaio, se eu falar uma besteira, ele vai repetir a besteira? Ou ele vai repetir uma verdade? Ele vai pensar e ele vai... Meu Deus! Não, ele vai reagir conforme aquilo que ele ouviu. Se eu gritar, mamãe, mamãe, todo dia, ele vai falar, mamãe, mamãe, mamãe. Mas se eu estou referindo ao meu pai... Mesmo assim, ó. Então, o que nós temos que entender? É que estar feliz, a vida que nós levamos aqui, é estar feliz quando a gente chega do outro lado. Isso é importantíssimo. Isto é importantíssimo.
Por quê? Se nós não tivermos um treino para compreender o que é essa passagem, que é essa morte, como é que fica? Como é que fica essa questão? Se eu, aqui encarnado, eu não compreender que existe uma passagem, porque vai existir um limite de vida de corpo material. E se eu não souber o que vai acontecer do outro lado, ou tiver falsas crenças, porque o que mais existe é falsas crenças. Você acredita numa coisa que a realidade vai te mostrar outra. Que a realidade, se você parar um pouquinho para pensar, é absurda às vezes naquilo que você acredita. Porque não existe como não haver aquilo que se fala tanto, em tantas partes do mundo e de tantos jeitos. Compreende? Então eu diria até assim, a questão de pensamento espiritual, que somos espíritos, é uma coisa que se replica. Poderia ser chamada até de ciência. Não o espiritismo, as religiões, porque isso tem tudo dogmas. Né? Hoje eu vejo que eu participei de vários dogmas que não me adiantou em nada na vida, a não ser, talvez, me ajudar a chegar até aqui, por um caminho. Aonde hoje eu sei, por exemplo, que eu não faço parte da Umbanda, que eu não faço parte do Candomblé, eu não faço parte da Católica, da Espírita, eu não faço parte de Kardecismo, eu não faço parte de nada disso. São só técnicas. Técnicas que eu sei aproveitar cada uma delas. E ponto. Por quê? Eu sou espírito. Eu falo sobre mim, sobre o espírito. Eu falo sobre um todo, do qual eu enxergo que é impossível não haver um todo. Então, de cada uma delas, eu pego a parte que faz sentido para mim. E aquilo que eu, no meu exercício diário, no dia a dia, eu percebo que é real. Eu não falo sobre livros que eu li. Eu pego exemplos de histórias de livros que competem com aquilo que eu vivenciei. Porque senão eu estaria falando, multiplicando que nem o papagaio. Tem pessoas que falam de coisas que é igual um papagaio. Ele nunca vivenciou aquilo. Eu cansei de pegar dirigente de casa espírita, ele não recebe um espírito. E aí? Quando vem um médium que recebe um espírito e fala alguma coisa para aquele cara, ou ele acredita ou não. Porque experiência não tem nenhuma. E aí? Como é que eu sinto isso? Então, você nota que você precisa sentir, você precisa colocar teu pezinho na lama, que às vezes a pessoa antes de falar, não existe, é mentira. Então, aceite o seu estado de morto total. Se talvez seja isso que a pessoa encara, que ela deseja, que ela quer, é isso que você vai ter quando desencarnar. Para te acordar do outro lado vai ser um sacrifício enorme, porque você não aceita outra coisa. Pode vir sua mãe, seu pai e falar assim, vem filho, vai o diabo. Não existe isso. Ou você está muito doente, você está numa condição mental onde te leva para uma situação onde você sofre demais aqui. Você acha que você vai chegar do outro lado e você vai estar feliz e contente? Não vai. Dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite, um beijo no coração de todos vocês. Eu peço que vocês mandem aí para os seus amigos. Vamos fazer essa live crescer bastante. É uma oportunidade de estarmos juntos, vocês ouvirem eu aqui. Lógico que depois, quando for cessando esse assunto, vocês podem fazer outras perguntas, até questionar alguma coisa do que eu falo. Eu quero dizer que eu falo sempre sobre as minhas vivências. Isso é importantíssimo, que me dá uma segurança, me dá uma certeza. Por isso que eu falo dessa forma. Eu não falo sobre coisas que eu li e eu fico imaginando, será que é? Não, senão nem faria live. Se for para falar sobre livros, eu indico os livros, vocês leem. O que eu falo e que existe, na verdade, são minhas sensações, são as minhas verdades e são aquilo que eu presenciei trabalhando. É a mesma coisa, você vai trabalhar numa feira, você vai vender banana na feira. Pô, vai um cara que não vende, não tem feira, não faz feira, só vai lá para comprar, entender de feira? Deu para entender? Vai entender de banana que nem você entende? Não vai. Você só faz aquilo, pô. Eu, graças a Deus, hoje eu faço, depois de muitos anos trabalhando com vendas, trabalhando com muitas coisas, né? E faço o que eu gosto, faço o que eu amo, aquilo que eu conheço melhor. E eu não tenho problema nenhum de falar porque é minha experiência. Se alguém sentar no meu não sei, é mentira nada, você está me chamando de mentiroso sem me conhecer. Vai nas minhas sessões, trabalha lá alguns dias comigo. Eu quero ver se você me chama de mentiroso, quero ver se você vai falar que eu não sei o que estou falando. Vai lá, incorpora. Vai lá, sente as facadas que eu já senti, me queimar em pneu. Vai lá e sente. Daí você me fala que eu sou mentiroso. Ou sou um tremendo de um louco, maluco, extraterrestre, né? Para poder estar fazendo o que eu faço. E que eu senti o que eu sinto. Então, eu sinto no meu corpo físico.
Eu quando faço, tem até uma filmagem de um vídeo onde pega um pedacinho de um amigo espiritual, de um espírito, né, desencarnado, numa má situação, muito ruim, e o doutrinador conversando com ele, aquela dor que ele estava sentindo naquele momento, eu estava sentindo. Talvez não tanto quanto ele, senão talvez não aguentaria. Eu tenho que continuar encarnado para poder mandar a mensagem. Mas pelo vídeo vocês veem, é uma dor que realmente acontece, é uma coisa, é um choro, E conforme vai se conversando, e depois eu não lembro que foi conversado, óbvio, estava conversando com ele, não era comigo. Você vê que meu semblante vai mudando, e naturalmente. Eu sou um belo de um artista da Globo, a Globo está perdendo assim, um cara fantástico. Então você nota que a coisa existe. Se existe, todas as experiências de quase 40 anos que eu tenho, não pode ser infantil, não pode ser à toa. Né? Então é isso que eu procuro passar para vocês. Fora todas as instruções, ideias e comentários e a vivência com os guias espirituais, da qual eu participo e contribuo e incorporo, como próprio dirigente da Casa Espiritual de Casa de Marias. Ele é o Zé Baiano, assim que ele se intitula, trabalhador de Casa de Marias, capitão de uma nave de Marias. É essa a função da minha casa. E é socorrista, é de resgate. Marias é resgate. Maria, a Nazaré, é resgate de todos aqueles que estão apagados na quarta e na terceira dimensão. E é isso que a gente trabalha. Fala. E qual que é a ciência que você segue, Ismael? Eu sigo a ciência do Espírito Divino, Filho de Deus. Essa que eu sigo. Mas qual que é a ciência? A ciência do quê? É a ciência do imaginar? É a ciência do tocar? Ou é a ciência do sentir? É os três juntos. Você não tem como só imaginar e não sentir. Não existe. Até na própria criação, você como um ser divino, você tem que ter 4 palavras muito importantes. Eu vou falar isso assim, para todo mundo ouvir, tá ok? Isso só é falado na Casa de Marias. Tudo bem? E vai ser na nossa área privada que eu vou estar criando no final do mês que vem. Para se criar algo aqui, na terceira dimensão, qualquer um pode. E precisa de usar 4 palavras. Podem anotar aí e usar na vida de vocês. Façam testes. Bastante testes. Tanto no que acontece de ruim, como no que acontece de bom. Na vida de vocês. Ok? E aí vocês me respondem para mim se é ou não é 4 palavras que criam. Porque elas criam a desgraça toda da vida das pessoas. Porque a maior parte das pessoas, elas só conseguem realizar coisas ruins. Por quê? Justamente o treino que eu falei. Então são coisas, se você está materializado, você tem um corpo material, não tem como. Eu vou falar assim, eu vou ficar pensando em paz e amor e estão me jogando um banho de água quente aqui, bem fervendo. Eu vou me queimar, eu vou sentir, não é a realidade. Então eu preciso primeiro criar uma crença. Anota aí, ó. Depois vocês contam para seus amigos fazer o teste em casa. E pensa naquilo que você faz todos os dias, se não tem essas 4 palavras. Até para fazer um café. Ou para tomar um café no bar, você precisa ter as 4. Senão você não chega até tomar o café. A primeira é crença. Ok? Tudo você tem que crer. Crença. Cria uma crença, cria um objetivo, cria alguma coisa. Eu quero tomar um café. Ok? A segunda qual que é? Fé. Ok? Por que fé? Eu tenho que ter crença e tenho que ter fé. Qual que é outra, Kate? Foco. Cria a crença, cria a fé. Eu tenho que colocar o foco nessa crença e nessa fé. Coloquei o foco. É a terceira palavra. Aí eu pergunto para vocês, escreve aí quem sabe, vou dar uns 10 segundinhos esperando. Se eu tenho crença, se eu tenho fé, e se eu coloquei foco, qual que é a palavrinha que falta para que você possa fazer algo que não... já existe, porque se você tem uma crença, tem fé e tem foco, já existe na sua mente. Criar realidade. Porque você nota que para você tomar um café, você vai lá no bar, leva 2 minutos. Ou fazer em casa, também acredito que isso. Mas se você quiser plantar um pé de café e para que ele dê café, já leva mais tempo, não leva? Não é uma realidade que você leva um certo tempo? A não ser que você compre terras que tenham pé de café, já produzindo, mais rápido. Qual que seria essa pergunta? Alguém respondeu, Kate? O pessoal colocou atitude, ação. Uhum. Colocaram oportunidade, humildade, caridade. Vou falar para vocês agora. Bacana ter participado. Persistência. Porque se eu tenho uma crença, se eu tenho fé, e se eu coloco foco,
O que vai realizar isso é persistência. E você nota que tudo aquilo que a gente acontece todo dia na vida da gente, sabe? Sabe aquele emprego ruim? Que você tá 10 anos nele, que você não aguenta olhar para a cara de ninguém lá dentro. E que você vai porque você tem uma crença que você tem que estar empregado. Você tem uma fé que você tem que estar empregado naquilo. Você bota foco naquilo. Mesmo não gostando, porque a sua crença é assim, se eu sair desse emprego, vai que eu fico desempregado. Vai que eu não arrumo outra coisa. E aí você faz o quê? Você põe a persistência, todo dia você vai trabalhar. E com isso, o que acontece? Você continua naquele trabalho. Você está fazendo as 4 palavras mágicas, as 4 palavras da criação. Você tem que entender que aqui nós precisamos das 4 palavras. Na terceira dimensão acordado, eu só preciso de 2. A prática é a persistência. Isso, Deus é uma única. Porque Deus, se você for procurar em Gênesis, o que ele fez, Deus? Ele perguntou se alguém queria fazer, se as forças, as energias que ele comanda fizeram alguma objeção? Ele faça-se. E acabou. Então, o todo, nós temos essa condição se estivermos de mão dada com o todo. Participando disso. Aqui na 4ª dimensão, eu preciso usar as 4 palavras. Então, por exemplo, eu quero um emprego melhor. O que eu tenho que fazer? Para sair dessa desgraça que eu estou 10 anos. Que me dá até doença. Eu já fiquei doente várias vezes por causa desse trabalho que eu faço. Mas eu preciso comer, preciso beber. Eu não acredito que eu vou ter outra chance. Eu preciso criar uma outra crença. Eu preciso criar outra fé. Outro foco. E uma persistência. Igual que eu ponho na outra. Te garanto que você consegue fazer isso. E isso é em todas as coisas. Então, quando a gente fala de você morrer feliz, é usar essas 4 palavras. Em tudo na sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você imagina, que você põe em pensamento. Porque é isso que vai te levar do ponto A ao ponto B. É isso que te leva todo dia do ponto A ao ponto B daquilo que você não quer. E você pode cansar de fazer em todas as coisas em volta de você. Faça um diário. Eu tenho tal coisa na minha vida. Isso não me faz bem, mas eu continuo. Vê se não tem as 4 palavras. E projete a partir de agora. A partir de hoje, não importa se você tem 10, 50, 30, 90 anos. Não importa. Você pode hoje começar a fazer isso. Se você fizer isso um mês direto, você vai estar feliz porque você acredita que se criou uma crença em você. Uma fé, um foco e uma persistência, não importa de quanto tempo, de que eu sou feliz. Eu tenho que ser feliz porque eu desejo ser feliz. E ninguém pode me negar minha felicidade. Ah, mas eu tenho tal doença. Trabalhe o foco em outra. Saúde. Ou vocês nunca ouviram falar em milagres? Ou vocês nunca ouviram falar de coisas que... De avião que cai, por que sobrou um? Por que sobrou 2? Por que um fica sem perna, o outro inteiro? Qual que seria o foco dessa pessoa? Qual que seria a ideia dela? Então, tudo na nossa vida, aqui encarnado, como também na 4ª dimensão, vai se usar as palavrinhas. Não tem jeito. E você pode sim mudar a partir de hoje. Como é que tá a live? 84. As pessoas estão interagindo. Tá. Então é isso. Tem que continuar persistindo, colocando foco, tendo fé e tendo crença na coisa certa. Isso. É uma pena que poucas pessoas se interessem por esse assunto, né? Se eu estivesse falando baixinho, um corpo bonito, talvez estaria cheia a live. Ou falando sobre coisas muito ruins, que não tem jeito. Né? Que o diabo está aqui, acabou, você é um escravo dele, você quer fazer as coisas fácil, vá para trás do diabo, faça uma magia negra, que é o que a maioria das pessoas procuram. São jeitos fáceis de assinar contrato pro lado de lá. Quando se fala que você pode, não tem muito ibope, não tem, falar sobre morte, a pessoa procura lá morte e você fala que não existe morte, a pessoa, como não existe? Como se torcesse todos os dias para coisa ruim. Porque na verdade as pessoas torcem para coisas ruins. O ego da gente, o nosso ego, o ego é essa carne aqui, ó. Esse é o ego. Tudo que é material é ego. Então o que você imagina? Você acha que você se ajuda. Não, você se atrapalha. Esse corpo aqui só te atrapalha a vida. Ele está sempre torcendo ao contrário de você. Você quer ver se está feliz?
Daqui a pouco você está triste. Por quê? Porque os outros egos começam a entrar naquela coisa. Não pode. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? E a vida, ela é assim, para você e para os outros. Para você e para os outros. Não tem como. Esse é o ego. Esse é o cara que nós temos que lutar contra. É o pior obsessor que existe, o ego. Somos nós mesmos. Nós nos sabotamos. Porque se nós criarmos uma ideia de que nós somos deuses, que nós somos e podemos qualquer coisa, ferrou. Ferrou, sabe por quê? Você vai desencarnar e não vai nunca mais nascer aqui. Que esse teria que ser o objetivo das pessoas. Porque se eu volto para cá, eu só volto para fazer besteira, eu não posso passar mal. Porque eu vou estar no meio de pessoas que vão me ajudar a fazer isso, a ficar mal. Não tem lugar que faça você ficar bem. Porque são sempre querendo o quê? Nivelar você por baixo. Porque para você nivelar por cima, você teria que passar conhecimento. Você acha que a atual conjuntura de agora, como a de que todos os tempos que já passaram, porque se você pegar o que é cada organização de civilização, desde quando você conseguir buscar, ok? O que você vai encontrar? Dominantes e dominados. Dominantes pequenininhos e dominados muito grandes. Por quê? Falta de conhecimento real. Você acha que o cara que comanda tudo, ele fica pensando na desgraça dos outros? Ele está preocupado com o que ganha o funcionário dele? Se ele está preocupado de verdade, se o produto é caro ou barato, se o produto dele ajuda alguém ou não. Isso é o que eles passam no marketing e tudo mais, para poder vender para você e vender tua ideia. Agora, na realidade, ele está preocupado. Se ele estivesse preocupado com isso, ele estava que nem você. O patamar de pensamento dele é de criar objetivos. Então, como nós podemos criar qualquer coisa? Qualquer coisa podemos criar. Tá aí o Santos Dumont para dizer. Tá aí os caras que inventaram coisas maravilhosas. Tá aí todo esse pessoal. Você acha que eles se acham bundão? Se acham uma pessoa fraquinha, uma pessoa sem objetivo, uma pessoa que se acha coitadinha? Não, eles são, desculpa a palavra, fodões no pensamento e na criação. Você acha que o Bill Gates está preocupado com alguém? A não ser com os sonhos que ele visualiza, com a capacidade de realização que ele tem? Não estão, porque se estivesse, estaria que nem nós. Nós não. Talvez muitos, talvez também não de vocês estão ouvindo, porque vocês já estão ouvindo isso, é porque vocês estão querendo alguma coisa diferente. Porque tudo que ofereceram até agora não funcionou, não funciona. É tipo aquilo lá, eu faço tudo certinho. Sou espírita, sou católico, sou praticante, eu sou evangélico, sou o que for. Pô, minha vida tá sempre uma caca, só acontece as coisas comigo. Parece que o dia que eu vou no trabalho, então, putz, que pariu, parece que tem uma avalanche em cima de mim. Ou coisas para me evitar de eu ir poder, sabe, trabalhar minha fé. Por quê? Óbvio. Óbvio. Ninguém quer que você se concentre com coisa legal. Você tem que estar concentrada com o Big Brother, com coisas aí que não vai trazer nada para tua vida. Pelo contrário. Com novelas, com séries que só traz ódio, traz essas coisas. E você não sabendo separar essas coisas, de uma coisa de diversão e uma coisa que você leva para tua vida e compara, ferrou. Você está só tendo exercício, não é aprendizado, hein? Porque aprendizado, vamos falar a verdade. Vamos falar em amor. Se você viveu 10, 15 encarnações, você não aprendeu ainda o que é amor? Não aprendeu o que é para dar certo um casamento? Você nota que são coisas que... Então, o que é que você prevalece em você? Prevalece em você uma situação do quê? De treino de terceiros. Você não para pensar, você não para se focar, você não para entender que 80, 70, às vezes muito menos do que isso, encarnados, não é nada. Nada. E que não adianta eu ir para o outro lado e voltar para cá. Toda hora eu volto para cá, eu volto para cá, eu volto para cá. E estou na mesma encrenca. Porque a época muda, mas os sentimentos humanos é o mesmo. As necessidades, a dor, o medo, todos eles continuam. Quem mora às vezes em cidades violentas, bairros violentos, você já parou para imaginar o que passa? A quantidade de medo, a quantidade de falta de esperança que existe nessas pessoas, a falta de capacidade de pensar em algo melhor, de criar foco, de criar fé, de criar tudo aquilo que precisa para você sair fora daquilo. Parece que se convence que o mundo delas é aquele.
É que nem no mesmo lugar onde está tendo uma guerra. Será que o mundo tão grande eu tenho que permanecer num lugar desse para quê? Onde existe uma disputa animalesca, onde só se destrói, é bomba caindo, é necessidades que não são supridas, como se nós fôssemos uma coisa qualquer. Nós não somos coisa qualquer. Nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas. E é isso. Quanto tempo de live? Já tem... É 8h36, podemos ficar até as 9. Tá. Como é que tá aí as perguntas? Já O pessoal só tá comentando só sobre as palavras. A felicidade tem que vir de dentro. Isso, sempre de dentro. De fora para dentro não vem. Não adianta você querer dizer assim, vamos se imaginar. Eu gosto muito de tal pessoa. Gosto muito. Posso achar até que amo. Mas só que essa pessoa não tem o mesmo sentimento por mim. Como é que eu faço para essa pessoa ter meu sentimento que eu quero? Talvez nunca tenha. E aí? Eu vou ser infeliz? Só eu dou e não recebo? Se você achar isso justo, bacana, vai em frente. Vai te levar para uma morte bem feliz. Porque em algum momento você vai falar, porra, como eu fiz papel de merda. Porque fez um papel de bobo. Agora, se você quer fazer o papel de bobo, continue naquela estrela. É o trabalho que você tem. Então tem que vir de mim a resposta. Eu tenho que entender que eu sou criador e eu tomo as decisões da minha vida. Eu sou. Quando fala eu sou Deus. Deus não vai te negar a felicidade. Tem pessoas que parecem que Deus só apoia quem é infeliz, só o coitadinho. Deus, se pudesse ter um sentimento, ele ia raiva dessa gente. Se pudesse ter um sentimento, ele ia raiva. Porque é que nem quando fala assim, ai, coitadinho. Coitadinho é a pior coisa que você possa sentir por um ser humano, por um centelha divina. Você está dizendo que aquele cara é um animal. Não, ele é filho de Deus, igual a você. Talvez você crie melhor do que ele. Mas se esse cara foi treinado para criar, você se iguala a todo mundo. Não tem esse negócio de um ser mais do que o. São todos centelhas divinas. O que prevalece é a sua criação. Se eu sou mais financeiramente melhor que você, é porque eu crio melhor. E não é só criação, pensar. Eu faço as 4 palavras. E faço com determinação. Talvez eu não perca o tempo que às vezes a outra pessoa perde 2 horas para ir trabalhar, mais 2 horas para voltar, ficar preso o dia inteiro, depois vai para a escola, aprender uma coisa que não te garante nada, né? Porque você nem sabe se vai acabar o curso, se vai terminar. Então vocês trabalham sempre em coisas que faz sofrer. Faz sofrer. Então se você começar a trabalhar o seu pensar, aquilo que realmente vale a pena, porra, sensacional. É assim que você vai fazer, de dentro para fora. O pessoal tá falando aqui que tem um trabalho que a pessoa tá... Tudo que ela faz não dá certo. Sim. E todo o trabalho que ela investe, emprego, não vai para frente. Sim. O que falta, pode ter certeza, pega essa pessoa... Ela tá falando dela mesma, hein? De você mesmo? Poxa! Então você tem que fazer uma consulta particular comigo. Pela live não dá para falar tudo exatamente para você. Vai no meu zap, tem na bio, ok? E lá eu vou te falar, olha assim, ó, faz uma consulta comigo, lógico, eu cobro, ou vem na minha casa espiritual, num dia de trabalho, meus guias vão falar aquilo que eu falaria para você, porque eu repito o que eles falam, o aprendizado, é a ideia toda que eu pego deles. E você vai ver que tem jeito sim, só que se você vai ter que fazer coisas que vão te doer. Por que vai doer? Porque você vai contra vários princípios, várias ideias, várias questões. Você vai ficar com a boca mais fechada. Um grande erro que a gente comete é abrir a boca para as outras pessoas. Isso a gente só coloca outros contra nós. Porque lembra que eles não são centelhas divinas vivas. Eles são centelhas divinas apagadas através de um ego. E quando você fala para outros egos a tua felicidade ou o que você está fazendo, se ferrou. Vai se voltar contra você e você vai desanimar. Você desanima, você para, você paralisa. Você, sabe, as pessoas falam, de novo vai tentar isso, já acabou. Te tira energia, te suga. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é amiga ou amigo? São 2 moças falando 2 moças. sobre. Ó, começa a ter silêncio nos seus planos. Silêncio. Absoluto. Outra coisa são essas 4 palavras mágicas. Só que você tem que ter alguns complementos para você poder
trabalhar isso e consistência. Lembra só das 4 palavras, anota vocês que são empreendedores, está dando tudo errado, vai dar certo. Mas quem tem que primeiro acreditar que vai dar certo é vocês. É você próprio, é com os seus sonhos, com os seus poderes. Eu passo muitas vezes na rua, fico vendo as pessoas vender bala no farol, limpar vidro de carro. Outro dia eu estava com uma vontade enorme de falar assim, dá parabéns, senhor. O cara falou, parabéns, cara, você é um empreendedor, você não sabe o poder que você tem de empreendedor, cara. Não para de ter sonho, olha para frente. Você está hoje limpando vidro de carro, põe na tua cabeça que você vai montar um negócio para lavar carro, sei lá. Aquilo que você faz bem, que você gosta, se isso dá prazer, coloca esse sonho. Deu para entender? Monta uma equipe. Isso é empreendedorismo. Põe lá, pega os kits limpeza lá, junta dinheiro e vou distribuindo. Põe uma equipe de 10 pessoas no farol trabalhando para mim. Isso é empreendimento, isso dá certo. Eu começo vendendo balinha, daqui a pouco, se eu for um empreendedor, tiver visão, eu vou conseguir tanto vender aquilo, que eu persisto, eu começo às 7, vou até às 7 da noite, e daqui a pouco eu boto material para mais um trabalhar, 2 trabalhando, já pega uma comissão daquele, do outro, daqui a pouco você está com 3, 4, 5, 10 faróis. Existe gente fazendo isso com pano. Aqueles panos de chão, sabe, branco. Tem equipes vendendo, porque os caras não têm. A pena só é que eles também não são trabalhados para desenvolver isso, essa capacidade. A maioria usa em droga, a maioria está meio perdido no mundo. Mas são centelhas divinas que nem nós. Só estão apagados, foram apagados. Hipótese na cabeça, nós somos apagados por outros. Se nós ficarmos isolados num local espiritual, sem bombardeio de coisa errada, de ideias erradas, ideias para reencarnar, ideias para você, sabe, que você tem que pagar o que você fez. É a ideia que você, eu fiz tal coisa, agora sou culpado, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer tal coisa para me sentir bem. Mentira! Mentira! É tudo mentira isso aí. Nós vivemos uma novela. Se você não pode ter a lembrança de quem você é exatamente, como é que você pode ser cobrada por uma coisa? É a mesma coisa querer cobrar o Tarcísio Meira pelo papel de vilão que ele fez, que matou, mandou matar, que... Pois acaba a novela, o Tarcísio Meira vai ser julgado? Ele vai ter que retornar para outra novela para pagar o que ele fez naquela novela? Mentira! Mentira! Isso nós vivemos novela, grandes mentiras. Pessoas que têm domínio sobre nós, mentira, não tem. Não tem. Jesus estava encarnado aqui. Ele fez assim, pro Lúcifer. O irmão Lúcifer, o diabo. Ele não fez assim? O bichinho foi recolhido. Sabe por quê? Porque eu sou centelha divina. Eu faço a minha vontade. Você não tem domínio nenhum sobre mim, não, rapaz. E se eu tiver apoio de uma vontade do todo, acabou. E isso nós temos esse poder. Nós vivemos essa vida que vivemos porque nós criamos ideias de que somos fracos, que não somos nada. Então, uma evolução. Criar uma ideia, isso não acredito mais, pode falar o que for, não acredito, não vivencio isso, que é o tal da evolução. Esquece! Ou você é filho de Deus, ou você é uma ameba que desenvolveu. Um macaquinho, primo. Eu não sou primo de macaco nenhum, não. Nunca fui, nunca serei. Eu sou criador. Estou aqui numa situação igual a vocês. Só que despertando para uma situação que eu vou lá com ele. Eu volto para ele. O meu desejo, a minha vontade e o meu objetivo é voltar para ele. Só que para voltar para ele eu tenho que morrer bem aqui. Eu tenho que morrer bem na 4ª dimensão. Morrer. Quando eu falo morrer, é morrer. É deixar a 4ª dimensão. Para ir para uma 5ª dimensão, para uma 6ª dimensão, até chegar no todo. Já experimentei demais a brincadeira de ser animal. Já experimentei demais. Eu sei que vivi muitas vidas aqui. E todas elas, toda vez que eu queria ser feliz, todas as vezes que eu ia ser feliz, é essa a questão. Porque felicidade demais, Manda boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Todo mundo. A live aumentou, baixou? Como é que ela tá? Ela oscila. Ela oscila. Não importa muito, né? Uhum. Fala do que é importante. Chama lá o pessoal. Vai falando mais sobre como é morrer Toda feliz. O que a gente tem que morrer para ser feliz? Vão programando. Mande aí para mim o que vocês gostariam na live, falar sobre o quê. Isso é bacana, vai no TikTok, vai passando. Outra coisa importante, é um canal no YouTube, Ismael Donizete Fuso. Participa lá, fica lá, membro do canal, tá? Participa, se inscreve lá. Isso é muito importante para o crescimento, para a gente trazer mais coisas bacanas. Estou preparando bastante coisa bacana para a gente trabalhar junto. Legal? Inclusive a área de membros.
Pessoal que quer psicografia, toda vez pede, todo dia pedem psicografia. É um trabalho que eu faço na casa espiritual, do qual eu trabalho, do qual eu sou dirigente. Nessa casa tem o dia de segunda-feira que tem essas psicografias, só que agora eu abri um espaço maior na terça-feira de 2 horas, só as psicografando. Para quê? Para dar tempo, porque na segunda-feira o tempo é curto, porque a gente atende outros tipos de irmãos necessitados que vêm, são muitos tipos de trabalho. Atualmente estamos trabalhando com uma turma que está vindo da Europa, são resgatados, são antigos padres, ok? Então nós estamos fazendo trabalho com eles, então terça-feira eu estou fazendo só psicografia, só atenção para quem pede psicografia. Agora entende o seguinte, a psicografia é de lá para cá. Existe toda uma organização espiritual do qual eu não comando, não mexo e não quero mexer. Eu só estou lá e as psicografias que vêm, eu escrevo. É assim só que funciona. Não tem como querer uma na frente, outra atrás. Ah, vai vir daqui uma semana, um mês. Geralmente demora, não é uma coisa rápida. Se bem que já veio psicografias rápidas. Mas aí quem sabe é eles, a organização. Eu não sei nada disso. Não me meto. Eu sou só um médium que recebe. Minha cabeça chega a doer tem dias. Eu já vi a fila que existe do outro lado, absurda. Só que eu sou um médium para receber a psicografia. E estou abrindo esse caminho porque eu sei que é uma parte importante até para a gente ter conexão. Porque é um negócio que me dá muito trabalho, mas dá muito trabalho mesmo. Aí quando eu falo, contribua com o meu canal, o pessoal, a psicografia paga. A psicografia não paga. Se você for lá no centro, onde que eu fico, aqui na Moca, Água Rasa, não paga nada. Se você vem na sessão, participa dela, todas as sessões, se vier a sua mensagem, você vai pedir, veio. Se não veio uma semana ou outra, daqui 10 anos, o dia que você estiver frequentando, vem, te entrega. O que eu faço é fazer as pessoas que não têm acesso a isso, ou que querem tentar. Só que não é uma tentativa toda semana, que vocês contribuem toda semana. É uma vez para poder manter esse trabalho funcionando. Você entendeu? Porque senão não tem como, óbvio. Né? Se eu ficar 8 horas do dia mexendo com psicografia e não ganho muito sustão, eu quero ver o espírita que consegue fazer isso. Eu vivo disso, desse meu trabalho. Legal? Então é uma coisa que tem que entender, senão complica. Viver feliz. Me fala aí, o que mais estão perguntando de viver feliz? Para mim poder ter uma. O pessoal está perguntando você falar sobre cremação, mas acho que não é o assunto, mas se você quiser falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho, já tem tanto falando de viver feliz, né? Cremação é assim. No livro, se você for buscar, hoje a informação de livros, essas coisas, é um absurdo. O Google o vovô Google é fácil, né? E tem quase tudo lá. Tá tendo até o que eu falo agora. Se você procurar, você vai achar no YouTube o que eu falo. Ismael Donizete Fuso. Legal. Cremação é assim. Olha, eu sempre coloco de uma forma para entender, mas tem pessoas que criam polêmica até no que é explicado, né? Por quê? Porque não tem nenhum tipo de instrução verdadeira. Eles têm o que leu no livro. Tá aí o Chico. O Chico, eu trabalhei com ele. Eu estive em sessões que ele veio e dei suporte para outro médium. Eu fiz isso, eu senti. Então, o Chico é um cara maravilhoso, sensacional. Só que ele teve a época dele, eu tenho a minha. Eu tô aqui vivo tocando. Tá tudo maravilhoso. Eu amo ele. Amo. Pena que eu tive que trabalhar só depois que ele morreu. Né? Gostaria de ter ele vivo aqui, trabalhado com ele. Porque tem histórias que vocês não fazem ideia. Essas histórias que eu conto aqui, o Chico tinha essas e mais. Só que ele não podia falar. Porque se ele fala, ele se compromete. Vocês sabem que era uma época complicada. Então o Chico era uma doçura. Ele não estava preocupado. Ele só estava preocupado em sorrir para as pessoas e fazer o caminho dele. Pode falar o que quisesse. Mas ele tinha limites. Tinha coisas que ele sentia, sabia que não podia falar. Talvez pessoas mais íntimas conhecem esse lado do Chico, né? Por exemplo, essa questão da cremação. A cremação é assim. Eu não creio na morte. Então eu não posso falar que a morte doa. Se você morreu, como é que você vai sentir dor de cremação? Vocês compreendem? Bota um pouquinho de consciência na cabeça. Mesma coisa, eu morri e vou ser enterrado. Daí você vai ficar ali sem ar, os bichinhos te comendo, e você vai se preocupar com essa questão. Isso são pessoas que entraram num loop. Ok? Por quê? A consciência delas antes de morrer é aquilo que eu te falei. Morra legal, morra feliz. Eu quero ver se você morrer feliz, você vai sentir fogo. Eu quero ver se você morrer feliz, se você vai acordar no caixão já morto, em espírito, mas você vai estar no caixão. E os bichinhos te comendo.
Tem a história do meu irmão Meia-Noite, é um Exu. Tem um livro que conta isso aí. Ele passou anos e anos e anos dentro da cova, dentro do caixão, sentindo tudo. Mas vai ler quem foi esse cara, como ele morreu, esse cara. Vai olhar, lê o livro. Se não me engano é Guardião da Noite, Meia-Noite, uma coisa assim. Não lembro o nome agora. Você entende que aquilo que você vive é aquilo que você vai passar depois do desencarne. Então se o cara ele tinha algo muito complicado na vida dele, ao desencarnar, qual que era o presente que ele desejava mais na vida? Sofrer, porque ele fez tanta gente sofrer e a consciência dele estava batendo ali. Você percebe que como a dor, como uma coisa que você leva após a morte, ou a partir da morte, que não é após, é a partir, isso você vai sofrer. Então eu não creio nesse sofrimento, porque eu só falo de vida. Eu não vou. Pode me cremar quantas vezes quiser, 10 vezes, uma vez por mês. Pode me cremar no primeiro dia que eu for enterrado, não tem problema nenhum, não vou sentir nada. Sabe por quê? Porque eu não creio na morte. Um corpo que já não faz parte de mim não vai sofrer. É a mesma coisa. Se eu sou aleijado aqui, eu não preciso acordar do outro lado aleijado. Porque eu não creio desde aqui que eu sou aleijado. Esse corpo, sim. Esse corpo está inutilizado. Ok? Agora, o meu espírito não. E o meu perispírito não precisa também. Eu posso levantar dali e sair caminhando. E sei que se eu não conseguir fazer isso nos primeiros dias, é porque eu vou estar inconsciente. Porque a hora que eu acordar, eu faço. Eu faço. Eu creio nisso. Não vai ter cama que me segura. Então, isso vai do quê? Da consciência que você tem. Agora é óbvio que alguém já sentiu? Provavelmente. Se a pessoa estiver tão enraizada numa dor de culpa, que ele vai continuar sentindo. É o suicida. O suicida acontece isso. É muito triste falar sobre suicida, mas é uma real. Eu não posso interferir numa coisa que tem regras e que é tão dito em todas as religiões que não pode fazer. Não pode. Então, se eu me suicido, eu viro um loop. Porque imagina o seguinte, o que é looping? Looping, vou te explicar o que é looping. O que é looping? Looping é aquele brinquedo que gira assim, ó. Se gira, vai e volta, não vai? É uma coisa que vai e volta, vai e volta. Então o que é o looping? É assim, eu estou a ponto de me suicidar. Só que o suicídio não vem assim, ó. Você faz assim, ó, pá, e se faz aquele negócio. Você pensa primeiro, uma vez. Aí você vai naquele lugar, você vai, e você fica naquele. Você vai jogar num prédio, tá? Vamos imaginar um prédio de 30 andares. Eu vou lá no 30º andar e vou ficar na pontinha, olho para baixo. Volto para trás. Esse volta para trás é teu protetor tentando jogar alguma coisa boa na tua cabeça. Mas você está tão variado, você está tão olhando para o outro lado, você já criou tanto um foco, a fé, a crença, e vai assim, e a insistência, que você vai e volta. Vai chegar uma hora que você vai um milésimo de segundo na beiradinha faz você cair. Você nota que ao cair, você tem alguns segundos de consciência que você vai querer voltar, porque você imediatamente vai entender o que vai acontecer com você. Imediatamente você vai saber o que vai acontecer. Eu vou me estourar lá embaixo. A dor, você já começa a imaginar a dor. Mesmo que você chegue lá apagado, porque o teu pavor é tão grande que pode fazer você desmaiar. Só que, quando esse desencarne desse jeito, o que vai acontecer? Na tua mente, o maior sofrimento é o arrependimento de ter pulado. Isso é o pior arrependimento que tem. Porque na verdade, no fundo, você não se machucaria. Como que eu vou me machucar? Você tem que estar muito perturbado, muito mal acompanhado de seres, de pessoas que você tinha que ter saído fora antes. Mas não saiu. Então o looping que eu falo é a repetição. Você repete, repete. E a tormenta maior do suicida é essa repetição que não para nunca. É a dor maior até acabar ela. Daí você volta nos últimos minutos e começa de novo. Assim é o cara que se enforca. Sabe aquele cara que põe a corda e se enforca? Você pode perceber que a maioria luta muito para voltar atrás. Não tem esse negócio de se entregar. Não existe suicida que se entrega. Só que não tem como. Da mesma forma que o cara que pulou do 30º andar não tá como voltar, dar uma câmera voltando, né, e voltar para aquele negócio. Não tem como fazer isso. O cara que pula da corda também não tem como.
Muitos, inclusive, enfiam a mão aqui e chegam a esmagar aqui os dedos. Porque ele queria tirar, ele não quer mais aquilo. Então é aí que entra a grande dor fabricada por ele mesmo. É algo que ele fabricou e algo que ele sente e não consegue se libertar. Vai ao ponto de muitos suicidas virar o void. Depois de passar por uma grande panela de pressão. O que é o void? Primeira panela de pressão. Panela de pressão, vocês imaginam que a panela de pressão cozinha, né? E ela consegue, como que eu posso dizer? É como se fosse um mergulho no mar. Conforme você vai aumentando mais os metros, que você vai aprofundando, a pressão aumenta. O suicida chega numa pressão dessa. Eu já estive em local assim, acompanhando em trabalho, suicida, onde realmente é insuportável. Você se comprime tanto, que a sua consciência vai apagando. É nesse ponto que se usa um ser desse para passar o desenvolvimento de um ovoide, por exemplo. O ovoide é o quê? É uma massa, o seu corpo todo, perispiritual, não é o espírito, perispiritual. Você tem o corpo aqui da matéria, animal, você tem o perispiritual, que é um reflexo disso aqui, porque você leva o corpo animal para a quarta dimensão. Olha o absurdo que é. Esse corpo nosso da quarta dimensão é daqui que você leva. Então ele vai se comprimindo, e vira como se fosse uma bola, uma cabeça, parte de cabeça, um cérebro, vai, tá? E isso é usado de muitas formas. Muitas formas. Por quê? Porque o que querem de nós, é a nossa energia. Nós somos uma usina de energia que não tem fim. Nós somos centelhas divinas. E usada para outros tipos de criações. Porque se nós somos criadores e eles puderem usar nós de pilhas, eles criam outras coisas com mais facilidade. Se um ser humano tem a força que tem, imagina 2, 3, 4, 10, 20, 50. Vocês sabem o que faz um exército. Um exército de 100 mil homens tem uma certa força, né? De 1 milhão de homens tem bem mais. Se você comparar com um exército de 10 pessoas, quem que tem mais força? Quem tem mais energia? Então, é basicamente isso. Falta 2 minutos para terminar a live. É 1 hora só? É, 1 hora só hoje. Você quer falar mais meia hora? Não sei, podemos tocar um pouquinho. Então vai. Exatamente 1 hora. Não sei como é que tá a participação do povo. O pessoal tá só te ouvindo hoje. É? Tem pouca fala aqui, o pessoal tá mais te ouvindo. Manda uns coraçãozinhos tá aí pra... 100 pessoas na live. Manda uns coraçãozinhos, manda uns presentinhos. 29 novas mensagens. Legal. E vamos nessa. Mas aí, explica o que é o Void. Não, o Void é isso que eu falei. A explicação do Void é básica, né? Qualquer lugar que você for. Porque a minha ideia não é passar essas coisas básicas que você vai na internet e você vai saber. Mas para essas pessoas aqui não é básico. Para você é básico, para as pessoas aqui não. Então, o Void é justamente o que eu te falei. É um ser humano, ok? Que desencarnou, está na quarta dimensão. E por algum motivo de muita dor que ela se causa, é o tipo suicida, estou dando um exemplo bem simples para vocês entenderem. Não é só suicida que acontece isso, não. São várias situações. Mas estou dando do suicida porque ele cria uma dor muito grande, repetitiva. E se não houver ajuda para esse ser, por isso que existem locais onde esses pessoal eles acabam se aglomerando, vamos dizer assim. Não dá para ficar solto numa cidade, você é um suicida, não tem essa. Você é puxado através de uma energia para um local onde existem vários desses. Ou seja, os iguais eles vão se juntando. Ok? Só que ali tem um comando. Quem que toma conta desse pessoal? São gente boazinha? Não. Então, essas equipes de resgate, por exemplo, que existem do lado da luz, do lado de Jesus, que trabalham para Maria, eles vão nesses locais para recolher, para resgatar pessoas dessa forma que estão conseguindo, de alguma forma, lutar com essa coisa. Mas o Void, como que ele vira o Void? Ele vira a partir do momento que esse corpo é comprimido. Ele vai se transformando, ele vai perdendo partes. Essa coisa vai virando uma massa. Vamos se imaginar que você tem um corpo físico, certo? Tá aqui. Você já viu um corpo físico quando é torrado por um incêndio? O que sobra? Um carvãozinho. Então, o corpo espiritual, ele vai acontecer mais ou menos isso. Ele vai, não é que ele foi queimado, ele vai sendo comprimido. Porque primeiro que ele está num local aonde ali é uma verdadeira panela de pressão. E quanto mais tempo ele fica, mais pressão, é como se ele abaixasse mais no profundo do mar. É mais pressão em cima dele. Porque quanto maior o exercício, imagina assim, eu vou pensar o dia inteiro que eu tô com a mão queimando.
Quando chegar no final do dia, se eu me convencer daquilo e estou exercitando, minha mão vai estar queimando de verdade. Agora, você imagina nesses casos, a dor é tão grande, o arrependimento é tão grande, que a dor vem do arrependimento. Que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso já na panela de... Quando você tem uma coisa que comprime você, vamos supor que pega você e vai comprimindo, comprimindo, que nem uma massa. O que vai acontecer? Você poderia ter uma massa comprida, você vai comprimindo ela, ela vai ficando cada vez mais pequena. E no final, vira como se fosse mais ou menos um ovo. Você chama de ovoide. As visões espirituais que já tiveram desses seres, ou até materializando, né, no passado havia muitas reuniões desse tipo, vira que nem um ovo, mais ou menos. A cabeça também de um crânio, mais ou menos, e pode diminuir. Ele não tem, assim, um exercício humano de escolha, né? Não. Ele só é como se fosse uma pilha de energia. Ele nem consegue voltar na forma física de uma forma natural. Então, por exemplo, você pegar um ovoide e trabalhar ele para vir para um corpo humano novamente, ele não tem essa capacidade, porque a capacidade dele de criação ficou nula. O que existe é uma centelha divina, mas que não está na 4ª dimensão. Ou seja, é como se você desligasse um canal. Aí o que faz? Vai ter que pegar hoje, e há muito tempo já se usa isso, é uma tecnologia, que é um corpo de ilusão. Cria-se um corpo plasmado na 4ª dimensão, ok? Um corpo. Acopla, como se fosse numa tomada, nesse corpo espiritual que eles criaram, plasmaram, e esse ovoide, aos poucos, vai como se fosse absorvendo esse corpo plasmático e fazendo uma nova ligação. Esse pessoal, geralmente, eles não... Isso é para evitar e para facilitar uma recuperação, porque há muito, muito tempo atrás não tinha essa questão desse... plasmar esse corpo, essa questão toda. Então, o processo para que ele pudesse reencarnar era muito mais doloroso, porque muitas vezes vinha crianças em estados assim lamentáveis, às vezes com parte do corpo nascia, muito animalesca, ou seja, eram coisas assim que as pessoas tinham horror até de ver. E isso a gente vê na própria literatura, em filmes, pessoas horrorosas, né? De visual, de corpo. Por quê? Porque provavelmente passaram por essas situações, porque o corpo que nós vemos para cá é basicamente aquilo que você conseguiu ter do outro lado também, de vivência e tudo mais. Se você é arrepilante do outro lado, não tem como vir numa coisa muito bonitinha aqui, porque você não tem como plasmar isso. Nota? Que nem aqui, você pode estar aqui numa situação de deficiência, mas você, ao passar para a 4ª dimensão, você tem condições de recuperar rapidamente um corpo legal. Essas deficiências é do corpo. Essas deficiências não é do espírito. A não ser que você queira manter no espírito, no plano espiritual, no corpo do espírito, que tem na 4ª dimensão. Porque se você não quiser, se você compreender que não é necessário, e pode parar de sofrer com aquele corpo deficiente, você vai ficar num corpo legal. Até de idade. Você às vezes tem uma idade muito avançada, e você, a hora que você desencarna, pouco tempo depois, assim que você tem consciência, muitas vezes ajuda de outros pessoal, porque precisa de uma certa ajuda, você já começa a ter um corpo do jeito que você quer, idade que você quer e assim por diante. Aquilo que é viável para você, aquilo que é satisfatório, aquilo que é gostoso para você. Existem pessoas que são mestres do outro lado e têm uma idade muito de criança. Tem na literatura, inclusive, um menino de 9 anos, que era mestre de uma equipe toda de processo de reencarnação. Então você nota que isso aí é o que você se sente bem do outro lado. Na 4ª dimensão é isso. Eu não preciso me degradar. Agora, é óbvio, quando você segue algo que é para reencarnação, você tem que estar protegido numa cidade espiritual de alguma forma. A não ser que você seja encaminhado automaticamente por alguma situação aonde você não tem como evitar. Então, em muitos casos, já passa direto para aquele setor de alguma cidade espiritual e manda você para cá de volta. Não tem muita alternativa se você não tiver consciência. O ovoide ele pode ser ajudado. Quando ele está em estado ovoídico, ele pode ser colocado num corpo de ilusão para ele voltar a reencarnar. Isso. Mas quando ele tem um trabalho feito para se desacoplar de alguém, né? Porque o ovoide ele não fica solto, porque ele é como se fosse uma pilha e alguém usa ele como ovoide. Então, para ele voltar, ele precisa de um corpo
de ilusão para reencarnar e restaurar a condição dele de centelha divina. Isso. Porque o ovoide, quando ele se transforma em ovoide, porque ele é tipo fabricado. É óbvio que tem pessoas por detrás, tem seres por detrás, que querem usar esse ovoide. Ele não vai levar o cara suicida. Deu pra entender? Porque vai ser um trabalho enorme. Mas esse suicida, ele precisa ter quantos suicídios para se transformar em ovoide? São vários. E geralmente não é no primeiro. E geralmente é o seguinte, ó. Você nota que a dor é criada é que nem a nossa vida aqui. Nossa vida é boa ou é ruim conforme as dores que nós criamos nela. Mas o suicida, por exemplo, ele aparece numa condição de suicida por questões, e aí a tendência dele voltar a se suicidar nas outras vidas é muito grande. É como se fosse algo compulsório, né? Isso. Porque dentro dele tem aquele gatilho que geralmente ele é nova. A grande missão dele, inclusive das pessoas que estão e tudo mais, é de conseguir que ele não faça mais isso. A importância toda é que não faça isso. Porque se fizer isso, vai voltar tudo novamente. E é um treino isso. Você nota que a vida das pessoas é um treino. Não é nada mais do que um treino. Se você treina tal coisa, obviamente essa coisa vai acabar acontecendo. Aquilo que eu falei das 4 palavras lá atrás, não sei se vocês estavam aí, que a gente cria tudo na vida da gente. As coisas boas e as coisas ruins. Somos nós que criamos, não é o outro. O outro nos ajuda. Geralmente é fazer coisa ruim, porque dificilmente alguém está do teu lado para te ajudar. E muitas vezes está, mas você não consegue compreender isso. Não consegue. Porque é mais fácil ir no seu ritmo. Deu para entender? Tem pessoas que estão numa situação de relacionamento muito ruim. Mas passa anos, às vezes morre aquela pessoa. E sempre xingando, sempre odiando, sempre... Mas não tem coragem de mudar a vida dela. Porque está mais fácil, está treinada naquilo. Você se deixa destruir por coisas que não são suas. Porque se você olhar para você, o que você quer e for acima daquilo e for fazer aquilo, acabou. Não existe a gente fazer algo que não queira. Se você faz o mal para você mesmo, é porque você quer. Porque se você não quisesse, você não faria. Se você tivesse entendimento de que não precisa ser aquilo, eu vou sofrer e tal, sofra! Então, prefere sofrer todo dia do que sofrer um tempo e resolver? Vamos falar agora, vamos supor que tem algum suicida aqui na live. Vamos falar para esse suicida, para essa ideia suicida que ele tem, né? Não vamos colocar ele como suicida, mas se ele tem uma vontade de suicidar, pensamento suicida. Como que a gente pode falar para ele que a vida dele... Vamos sem rodeio, de uma forma objetiva. Sim. Para dizer para ele como que ele pode ser feliz aqui. Feliz, entre aspas, né? Não, é feliz mesmo, não tem aspa não. Tudo que coloca aspa é porque você não tem coragem de fazer. É assim, para mim deixar de ser algo que eu sei que não é bom para mim, eu tenho que deixar de fazer. Não tem fórmula gostosa, carinhosa. Você já tem, quem fumou sabe que para largar de fumar é uma desgraça. Tem fórmula legal? Eu só paro de fumar se eu parar de fumar. Não tem nada que eu possa fazer para continuar fumando e falar que parei de fumar. É a mesma coisa suicida. O que ele precisa é ter entendimento de vida, que é vida. Ele tem que buscar pessoas que vão falar sobre vida. Então, por exemplo... mas eu acho que eu sou um suicida. Eu não tenho escolha. Se você achar que não tem escolha, você não vai ter. Não tem quem possa te curar se você não quiser ser curado. Mas o suicida tem ou não tem escolha? Lógico que tem. É isso que eu quero. Nós sempre temos escolha. É o que eu estou te falando. Você faz o que é mais fácil porque está treinado, por medo. E por não entender que você pode. E não saber a consequência, que é pior. Porque se você soubesse a consequência... Com certeza, você não faria. Você aguentaria até o fim. Como que é a consequência? Fala da consequência. Eu acabei de falar agora. Fala de novo. Você vai acabar entrando num loop de arrependimento. Você acha que quem se mata fica feliz? Você acha que alguém que pula de um andar alto, ele não tem alguns segundos de consciência que ele vai se arrepender? Mas depois de morrer. Depois que morreu, você tá ferrado. Como que é esse ferrado? Fala esse ferrado é sofrer isso todo momento. Qual foi o seu pior momento? Pior da queda. Então eu vou pensar, toda vez eu vou passar, sabe aquele 1 minuto que levou você pular mais de segundos? Segundos. Não, 1 minuto porque você podia ter escolhido na sua consciência por que eu pulei.
Por que eu pulei? Eu não podia pular. Mas isso vem depois que você fez. Ou seja, se você teve dor, essa dor continua. É esse o caminho que eu queria? É essa libertação? Só que as pessoas não falam isso. As pessoas dizem que não tem saída. Foge do assunto, né? Porque vai que, né? Não, vai que não. Não tem bebê chorão aqui na terceira dimensão, nem na quarta. Quem acha que se encolher num cantinho, ficar com o dedo na boca em estado fetal, vai melhorar alguma coisa? Você vai virar um ovoide. Sabe por quê? Olha só o que acontece. Quando você está nessa situação, basta colocar uma tomadinha em você e ficar sugando você. Sabe aquele vampiro que senta do teu lado, pega teu pulsinho assim, ó? Ele não quer acabar com você, ele quer aos pouquinhos. Deixa refazer o sanguinho dele, vai por mais um pouquinho. Você tá quieto ali, você não vai fazer nada, você já tá com quem que deveria estar. Agora, quando você reage, é aí que você tem chance. E como faz para reagir? O que é reagir? Dê um exemplo de reação. Eu vou falar para você. Vou colocar uma situação. Eu já fui soldado. Imagina um soldado numa guerra. Ele tem uma arma e ele tem um inimigo do outro lado. Se ele não atirar, ele morre. E aí? Cadê a crença que eu não posso matar? Se eu não atirar, eu morro. Então, as decisões têm que ser sempre sua. O médico, isso é uma crença do animal, que é assim, ó, o médico te salva a vida. Não, quem salva a vida somos nós, naquilo que acreditamos. O médico, ele cuida de um corpo, só que o corpo, ele não é dono do espírito. O espírito é dono do corpo. Então, em qualquer situação, até mesmo em doenças, nós podemos comandar aquela doença por uma situação onde a gente possa, mesmo que tenha que fazer uma passagem, melhor. Do ficar me achando um coitadinho, tristinho. Deus não olha para mim. Então, se eu vou me suicidar, e se eu estiver me achando um coitado, eu vou pular. Lógico, é isso que vai te jogar para lá. Porque a intenção é assim, você se ligou a algo que está te perturbando, você não está sozinho. O cara que tem esse negócio suicida, é a melhor forma de te fazer sofrer mais, porque você vai virar um coitadinho. Lembra que você vai virar um cara numa panela de pressão? A posição que eu percebo deles, eles vão dessa forma assim, ó. Eles vão fazendo isso aqui, ó, e vai juntando. Não é bebê aqui, porque aqui satisfaz, ó. Bebê se satisfaz com o dedinho. Pessoas adultas se satisfaz com o dedinho. Tranquiliza. Quando você faz aqui assim, ó, você se rasga. É como se você fosse se rasgar e vai juntando tudo. E essa posição, ela vai descendo e une todo o corpo. Não dá espaço. É aí que você vai virando uma massa. E essa massa virou ovoide. Depois de tempos que ocorre isso. Ou não. Porque teve pessoas que já desgraçaram a vida dela várias vezes dessa forma. O que levou? Levou para uma nova encarnação. Mais complicada? Com certeza. Com certeza. Porque o que você pensa? O que eu sou? Eu posso ter a maior felicidade do mundo. Eu posso ser o cara de mais sucesso que foi naquela área. Mas dentro de mim, existem muitos aí suicidas. Eu mesmo me surpreendi, eu não lembro o nome daquele ator. Robbie Williams. Eu adorava esse cara, eu achava ele uma pessoa tão forte. Porque é o papel que ele transmitia através do filme dele. Uma pessoa forte, uma pessoa assim. Eu amava ele, adorava ele. E ele chega a suicidar. Ou seja, ele tinha dentro dele uma dor que pelo menos eu não percebia através do filme deles, né? Até porque é interpretação, que nem nós interpretamos aqui. Só que num certo momento o gatilho pá, e aquilo levou ele a um aspecto de se suicidar. Para mim foi uma surpresa. Como muitas vezes para os parentes, para amigos, é uma surpresa, porque a pessoa não tem aquela coisa, não parece ser suicida. Pelo contrário, fala, pô, esse cara nunca vai fazer isso. Você entendeu? Nunca vai fazer isso. E faz. Pega o pessoal de surpresa. Então quem que tem que perceber isso? É o suicida. É o cara que, sabe, e tem que saber todo mundo, sendo suicida ou não sendo, porque algum dia a pessoa não era e se transformou. É entender que a dor é causada para afetar o corpo. E isso não tem como. Enquanto estiver aqui na terceira dimensão, nós vamos ser afetados, porque nós temos um corpo. Não tem como. Você acha que eu não sou afetado? Com tudo isso que eu imagino, que eu penso, tem horas que eu percebo, tem horas que eu não percebo, leva um pouquinho mais de tempo. Assim que percebe, você tem que sair fora disso. Você não pode dar armas para isso. Se você der, acabou. Vai ser um dia, 2 dias, 3 dias. Você estragou a semana, estragou tudo por causa de uma besteira qualquer. São gatilhos. Como que eu faço para deixar esse cara... É assim.
Como que eu faço para ele brigar com a família? Como que eu faço para ele brigar com não sei quem? Como que eu faço para ele discutir? Então é uma coisa gatilhando outra que leva para um objetivo maior, porque sempre tem um objetivo maior, não é um objetivo pequeno. Não é objetivo pequeno. Nunca é. Começa com uma coisa pequena, mas se transforma numa coisa grande. Porque o objetivo deles o que é? Te enfraquecer. Onde eu enfraqueço esse cara? Onde enfraqueço essa mulher? Onde enfraqueço? Quais são os medos? Quem que tem esse objetivo de enfraquecer? Fala. Os trabalhadores de Lúcifer. Eu vou falar bem claro, assim vocês vão ficar mais, o lado mal, o lado bem. Pô, aqui tem dois lados. Ou não tem? Eles estão trabalhando. Sempre trabalharam porque querem a nós. O tempo todo. Fala disso. Especificamente. É assim, é uma grande guerra espiritual. Sempre foi assim, desde os primeiros relatos bíblicos, desde as primeiras explicações de tudo quanto é religiões. Sempre houve uma guerra espiritual. Sempre. Hoje continua tendo essa guerra espiritual. Essa guerra começa sempre no espiritual, porque nós não saímos do lar. Nós não saímos da quarta dimensão. Tá, mas aqui... O espírito não está na quarta dimensão. Então, o espírito só está ligado no corpo, uma marionete. Na 3D, o que eles fazem pra gente o tempo todo? Fala. Ideias de medo, ideias de insegurança, ideias de se derrotar e assim por diante. São ideias que nos ajudam. Agora, nós não somos santos. Também somos espíritos. E temos essas mesmas ideias, porque para sermos conectados a esse pessoal, é porque isso tem em nós também. Porque quem não tem isso, não se conecta. Se nós nos conectamos, é que ainda não estamos daquele jeito que nós achamos. E temos que estar. Porque a única repulsa que existe para essa gente é isso. Às vezes dentro da própria família, pessoas que te invejam. Você não faz nada para ter a mais, mas te inveja. Só de olhar para você tem inveja, tem raiva. Outros não se dão bem. Hoje estão na mesma família. E ontem, onde estavam? E o resto desse pessoal? Onde está? No espiritual? Será que eles conseguem fazer algo a mais contra mim? Conseguem. Agora, você pode ter a opção de não acreditar nada disso. Isso é tudo fantasia. Então, o problema é exatamente quem pensa assim. É mais presa fácil ainda. Então, a gente tem sempre gente do nosso lado perturbando, colocando ideias ruins pra gente se sentir mal, fazer a gente se sentir fracassado, não merecedor, que não nada dá certo. Eles estão sempre o tempo todo tá boa imagem, eu pisei. Em volta da gente, provocando, fazendo a gente se sentir mal. Não, com certeza. Isso mexeu na câmera. Isso com certeza. Não tem como. Eles estão sempre, com frequência, procurando mexer com a gente. Porque tem objetivos. Uns são mandados, outros têm raiva. Porque também tem aquele negócio. Às vezes não é nem mandado, é porque os caras têm raiva da gente. A gente viveu uma vida, numa outras vidas, ou de outras, e eles continuam lá, e que a gente teve momentos muito ruins. E às vezes eu sou pior do que eles, só que eu estou encarnado aqui. E eles se aproveitam disso. E muitas vezes, nós não somos o bonzinho da história. Nós somos até o malzinho. E estamos aqui. E se pousamos de bonzinhos, né? Porque tem tanta gente que a gente conhece por aí, que pousa de bonzinho, mas, pô, é uma peste do caramba. Vive fazendo mal pros outros, querendo mal. Vai na igreja de manhã, à noite, pinta o inferno. E no centro espírita, seja onde for. Isso é só questão de estar colocado em alguma situação. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro é pior do que o outro. Não existe isso. Existem em todas as crenças pessoas boas e más. Em todas. Eu já convivi em várias, eu sei que tem boas e más. Tem pessoas que estão lá só para perturbar, né? Ou para olhar para o outro, botar defeito, não acolhe. Isso é tranquilo, é normal. Inclusive, uma das coisas que eu vi mais em questão de religião, não tem pessoa mais melindrada que o espírita. O espírita é o bicho mais melindrado que tem. Se melindra de um jeito, se fala uma coisinha já... Porque é muita gente. Você está numa sessão onde que é espiritual, desobsessão, essas coisas, pô, o que você acha que tem ali? Na porta? Ou você acha que você entra invisível? Seus obsessores ficam lá, te olham pela janela. É um pronto-socorro. Quando você tem um pronto-socorro perto de casa, você vai no pronto-socorro, você não fica vendo o que entra, o que não sai, o que está ali na fila de espera. Você vê tudo isso. Se você quiser entrar, você entra lá, vê. Você não pode entrar talvez na sala de cirurgia, dentro do pronto-socorro, mas você dá umas olhadas ali. Não olha?
É assim que funciona, porque quando você fala que nem numa sessão espiritual, de uma igreja, as portas é aberta. Tem que entrar todo mundo. Né? Pronto-socorro não escolhe paciente. É a mesma coisa igreja, a mesma coisa centro. A não ser que seja reunião fechada pela direção espiritual, onde não entra. Ok? A nossa de quarto é assim. Caso quarta-feira na minha casa, ela é não entra qualquer um. Porque não é para qualquer um. Deu para entender? Agora, de segunda-feira, é todo mundo. De quinta-feira, que tem uma vez por mês, que é tratamento espiritual. Inclusive, quem quiser, vou estar abrindo depois um canal para as pessoas marcarem direto com o médium, que recebe o Dr. José. Ele é um espírito da corrente do Dr. Bezerra, faz tratamentos espirituais, com água, cirurgias espirituais à distância. Muito bom, muito bom. Eu recomendo demais. Eu vou estar abrindo depois um canal para falar direto com ele, porque senão eu não vou assumir isso aí, estou ferrado. Se eu assumir mais uma coisa... Estou perguntando se você acredita na Bíblia. Totalmente. Literal. Literal. Eu não faço coisas de parábolas. Eu procuro sempre na minha vida enxergar as coisas como elas são verdadeiras. Lógico que eu faço os meus parâmetros, né? Ok? Até porque a Bíblia foi escrita por médiuns. Não foi escrita por Deus. Não foi escrita por todo. Foi por médiuns. Se ela é material aqui, tinha que ter alguém para escrever. Seja na pedra, seja no fogo, seja onde for. Tem que ter alguém humano, com corpo animal, para escrevê-la. Ok? Tá. Com a função de guias espirituais, anjos, quem você quiser acreditar. Agora tem uma outra pergunta. Marido e mulher se encontram após a morte? Se amarem de verdade e se tiverem no mesmo padrão de despertar, sim. Se não, não. Precisa ter amor. Tem muitos casais que fogem um do outro, nunca mais quer saber, mas depois até atraiu de outra forma só para acabar de ferrar de vez. Mas se amam, se encontram desde que esteja... Porque um pode morrer com 40 anos, o outro viver até 90, uns 50, até 90, até reencarna de novo. E reencarnando de novo, óbvio, né? Que o desencontro vai haver. Mas aquele carinho, aquele amor, amizade, porque na verdade é assim, nós temos tantas famílias, imaginou quantos maridos você já teve? Quantas mulheres? Quantos pais, quantas mães? Então a gente se foca muito no agora. Essas pessoas que nos fizeram bem, que estão bem com a gente, que está legal, elas são o quê? Amigos queridos. Amigos que querem nos ajudar, querem continuar junto, querem contribuir. Existe isso, existe. Existe até outras questões, que aí é mais profundo. Eu acredito na alma gêmea. Eu acredito. Piamente. São seres que na criação permaneceram juntos por um longo tempo, em várias questões, missões. Isso cria um vínculo de amizade. E daí a gente já parte para o outro lado. Essa questão sexual que nós temos aqui, do jeito que é animal. Tanto é que se você for ver, os animais fazem muito parecido, né? Só que a gente cria, a gente tem criação, a gente faz alguma coisa a mais. A gente planta bananeira, coisa que o animal não precisa. Ele só tem uma função. Mas o ser humano, como ele é criador, ele imagina coisas assim, absurdas. Só que com o corpo animal. Então, esse relacionamento que você tem a nível de relação marido e mulher e assim por diante, pai e mãe, é tudo animal. A amizade, na verdade, que eu vou colocar como amizade verdadeira, sincera, de se colaborar, de se ajudar, de trabalhar junto. Porque desde a criação, os seres trabalham. Eu não me imagino ninguém dormindo à noite, descansando. Eu vou me aposentar. Nada disso. São seres que têm energia para estar 24 horas por dia, que é outra mentira, né? O tempo também não existe. Sinto muito dizer para vocês que o tempo não existe, ok? Então, se ele não existe, isso é mais uma mentira, mais uma coisa criada para nos limitar. E necessário para o corpo descansar, porque se o corpo não descansar, fica ruim. Espera ficar 3 dias sem dormir, você fica um caos, né? Não dá, precisa dormir. Mas o espírito, ele não dorme nunca. Quando a gente volta para lá, na 4ª dimensão, que a gente morre, o que é isso? É para você dar like? Outra pergunta. Eu queria dar like. Quem morre na outra dimensão sente fome e tem uma vida como aqui? Responde rápido, porque tem mais perguntas. Como é que é? Quem morre na outra dimensão tem uma vida como aqui? Tem fome? Não, tem fome. Enquanto você não compreender que isso não é necessário da forma que era necessário aqui, você vai sentir as mesmas vontades. Se você fuma, você tem vontade de fumar. Se você come carne, come tudo que você come aqui,
Porque não pense que vegetal é mais certo que carne, é tudo questão de animal. Né? Se você é um animal mamífero, vamos dizer assim, não é um animal que come só plantas, tem que comer carne, você tem que fazer isso. Seu corpo necessita e assim por diante. Lá, quando você passa para o outro lado, você vai procurar isso. Agora, dependendo para qual cidade você vai, para qual região você fica sozinho, às vezes perseguido e tudo mais, você precisa ver o que você vai encontrar pelo meio do caminho. O André Luiz, por exemplo, encontrava só palha, no meio de lama. Ele tinha que se alimentar daquilo. Ou imaginava que se alimentava, porque não ia digerir, certo? Agora fala sobre o vício do álcool. É a mesma coisa, o vício do álcool, vamos falar de vício, não prazer, tá? Prazer de vinho, prazer de tomar um negócio é normal. Agora, o cara que é viciado, é muito, né, álcool, o que acontece? Ele vai procurar do outro lado. E se ele não tiver instrução, encaminhamento, ajuda, ele vai continuar procurando. Onde tem álcool? Terceira dimensão, do jeito que ele imaginava. Na quarta também tem? Tem localidades que você consegue de tudo lá. Depende para onde você vai. Se você for para um nosso lar, por exemplo, provavelmente não tem álcool lá. Tem alguma coisa talvez parecida, ou até tenha de uma forma moderada, né? Porque as coisas que dão prazer não é ruim. Ruim é aquilo que não dá prazer, ou aquilo que fica viciado de uma forma que te faz mal. Então, se eu ingerir uma garrafa de pinga todo dia, vai me fazer mal. Independe se está lá ou está aqui. Além de perturbar muita gente. Porque se você vem para a terceira dimensão para procurar o álcool, você está perturbando outras pessoas. Não é legal. Os encarnados também têm vícios. Tem. A verdade, você leva o vício para lá, né? Não é de lá para cá, daqui para lá. Porque um período de infância sem tomar álcool daria muito bem para você perder isso, mesmo que você foi um viciado do outro lado. É que a gente persiste, os gatilhos. Alguém vai te oferecer, você vai lembrar do sabor e você vai abusar a primeira vez, segunda vez e vai continuar abusando. A hora que você vai ver, foi. Olha, então eu vou pedir para você falar sobre as psicografias, porque faltam 3 minutos. Se alguém tiver mais uma pergunta para fazer, pode fazer. Legal. Bom, as psicografias, quem está pedindo psicografia, vai no meu canal, lá no meu WhatsApp. Tem na bio o número. Vou falar aqui se vocês quiserem anotar, quem não sabe, quem não consegue achar a bio. É 11 98111 3934. 11 98111 3934. Vai lá e pede, fala, tem uma psicografia. Legal, eu vou falar para você o que precisa. Através de um videozinho, eu mando. Vou até reformular um pouquinho, está ficando muitas dúvidas, eu vou reformular, mas por enquanto é o videozinho que eu mando e um texto. No texto eu falo como é feito, o que precisa, conto um pouco sobre meus outros trabalhos que eu faço, tá ok? Meus e no centro. Eu falo também sobre a importância de você contribuir com o meu trabalho. Então eu deixo bem claro que a psicografia não é algo que eu controlo. Porque tem gente que pensa assim, vou dar R$50 para ele, vou dar 200, vou dar R$1.000, ele me escreve. Só se eu fosse artista, para inventar o caso de cada um, não tem como. Então o que eu faço? Eu levo para a sessão, eu tenho todo o trabalho de organizar as informações, atender vocês que não é uma vez só, muitas perguntas vocês fazem, eu vou respondendo. Então é tempo, se você colocar no cronômetro, é muito tempo. Legal? Vou imprimir aqueles dados numa folha sozinha, então é uma folha de sulfite A4, eu vou imprimir os seus dados, a informação que você me passa, e aquilo vai para a sessão espiritual. No dia da sessão espiritual, todos esses pedidos que estão lá, são retirados aqueles que vão vir. Pelo médium incorporado. Então eu estou incorporado, eu vou mexer naqueles montes e vou puxar a certa que é. E me concentrar nela. Dou um tempo e daí vem a psicografia. Vindo a psicografia, eu entrego o mais rápido possível. Ok? Agora, não adianta ficar falando para mim, chegou. Pode mandar um bom dia hoje, se bem que é difícil. Ficar respondendo todo mundo, eu faço horas respondendo. Só uma questão de bom dia. Então, é uma comunicação que deve ser sempre assim. A hora que chegar, eu vou mandar. Agora, pode demorar uma semana, 10 dias, 1 ano, 2 anos, nunca vir. Pode. Como você faz outras coisas na vida que nunca vem. Mas não é problema nosso que não vem, nem seu. É do desencarnado. Porque muitas vezes a gente quer também comunicação de uma pessoa, ela não está pronta. Muitas vezes, esse seu pedido faz com que a equipe socorrista vá ajudar essa pessoa. E você não faz a ideia do bem que você fez em pedir. Porque quando você pede, existe conexão da forma correta, que é uma casa espiritual. Porque quantas vezes você faz conexão, mas não serve para muita coisa, porque sua tristeza é tão grande.
o teu choro, a tua incompreensão, a tua vontade de achar que Deus está errado, não deveria, porque a gente tem uma propriedade sobre as pessoas absurda. Isso é maioria. É certo isso? Não é. Eu não posso falar que é certo, senão eu vou contra tudo aquilo que eu falo. Então não é. Agora, quem quer continuar desse jeito vai sofrer. Já está sofrendo. É legal? Não sei. Eu não gosto. Eu não acho legal sofrer. Então é melhor enxergar na frente e saber que no momento certo essa pessoa vai falar. E o que ela pode falar e quer falar, não é o que você quer. Tem gente que pergunta assim, quer saber até se foi suicídio, se mataram, quem foi, se foi um plano. Pô, você acha que o cara vai ter autorização do outro lado, vir contar uma história para resolver um... Não, esquece. É muito, muito difícil. Muito. E de muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Então, é assim, as comunicações que vêm, é da forma que eles estão preparados para dar e querem dar. E sempre muito observada. Tanto é que as respostas geralmente são focadas em quem pediu. Não fica distribuindo, falando sobre família toda. Por quê? Tem que ter a conexão. E é muito cuidado isso pelo lado espiritual. O que vai se falar, por que vai falar e como vai falar. Então é uma comunicação que vem de lá para cá. Eu só escrevo o que passa pela minha mente. Então a minha mente eu empresto. O lápis, a caneta e o papel também. E o meu trabalho de recolher dados, colocar na mesa e mandar de volta. Porque depois quando chega eu tenho que pegar a carta, colocar junto com a original e mandar para vocês. É esse meu papel. O que eu quero que vocês entendam que é uma questão de tempo que eu preciso para fazer isso. Ok? E vou continuar a fazer, porque eu acho uma coisa muito legal, inclusive que conecta vocês. Porque ao conectar vocês, vocês têm que olhar para o outro lado, o lado de vocês, espiritual, que é a parte mais importante para mim. Não é psicografia, é a parte de conexão, de vocês entenderem quem vocês são e se ajudarem. E se eu puder estar te ajudando, fantástico, cara. Eu estou cumprindo o meu papel, que é isso. Então, psicografia de lá para cá? Isso. Quando o desencarnado estiver legal e puder, não é coisa forçada. E se quiser, porque às vezes a gente quer tanto de alguém e a pessoa não está nem aí pra gente, foi embora. Porque existe isso também. E a gente às vezes quer uma história, quer um papo de alguém que não esteja afim. Então são 1000 coisas que podem acontecer. Porque a gente tem que ser mais realista, né? A vida é uma coisa aqui e a vida lá é outra. É outra. Principalmente quando você acorda um pouquinho. Você não vai ficar ligado aqui. Que nem eu tenho meu pai que fica, geralmente no começo, mandava psicografia, vinha nas sessões. Amizade incrível. Hoje, muito difícil, raro ele aparecer. Eu sei que ele não encarnou ainda, mas é raro porque ele está seguindo a vida dele, o caminho dele. Se encontrou há pouco tempo com a minha mãe, colaborou com ela. Então, ele fazendo o trabalho dele muito mais adiantado e ela deve estar fazendo dela. Eles não estão casados do outro lado, com certeza não. Amizade é o que fica. Ficou bacana? Acabou já usar o pessoal? Quantos estão aí na live? Só para ter ideia. 106. Então, olha, grande beijo no coração. Ainda dá chance, dá um presentinho aí. Eu nem sei direito como é que funciona isso aí, mas tudo bem. Dá uns presentinhos para mim, ó. Diamante, que mais que dá? Sei lá. Rosa. Muita coisa. Um monte de coisa Casa, tem aí. Carro. É. Vai dando aí. Dá uns brinca comigo aí. Vamos ver quanto que eu consigo aí de contribuição através da live. Legal? Na próxima live possam fazer perguntas, porque tem uma parte aqui dos comentários que ela fica oculta para mim, então eu não tava vendo muita coisa. Então, a próxima vez eu vou ver, porque são 2 tipos de comentários que eu tenho que ficar observando aqui para poder responder a pergunta das pessoas. Então a gente pede desculpa, tá? Essa é a 3ª live do canal, não é isso? Vai ter muitas lives, acompanha, chama mais gente para participar. Eu falo aqui a real, tá? Não é a real de pessoas que ouviram falar ou leram de alguém que teve aquela experiência. Eu falo sobre minha experiência. Lógico que eu vou unir a tudo que eu li, porque eu li muita coisa. Participei de muita coisa. Mas eu associo tudo isso à minha vivência, que eu acho que é o mais importante, que é o que pode ajudar você de verdade. Coisas que eu faço, eu posso falar para você se dá para fazer. E que estou fazendo. Legal? Beijo no coração, esteja em Deus. Vamos ver se a próxima a gente põe mais gente aí. Até mais. Vamos voltar aqui, que essa live é diferente. Sério? Terminar.